Vamos ao diálogo, né? Bom dia a todos. Vou pedir licença para tirar a máscara, porque isso daqui acaba me sufocando. Eu tenho adenoide, desvio de septo, então respirar fica bem difícil com a máscara. Antes de iniciar a minha fala, que tem esse título, o triplo logos da linguagem do sistema interação, né, por falar em sistema, aí você já pressupõe que vem associa a minha fala, e de fato vem. E eu já explico como que se deu então essa aproximação e essa interação entre as ideias bakhtinianas presentes no meu pensamento e as ideias de Saussure. Bom, antes de iniciar então, quer dizer, professora Simone, que durante toda a história da nossa civilização, grandes homens, grandes mulheres deixaram seus rastros, né, na história. Isso devido à sua estatura moral, né, o seu grande saber, o seu amor e busca pela sabedoria. Bakhtin, com toda certeza, foi um desses. Né? Somente uma pessoa de elevada estatura moral, de grande elevação consciencial, conseguiria pensar tudo o que ele pensou e deixar marcado na história, né? Marcar ali os caminhos por onde passou, deixar as suas pegadas, grandes pegadas, para que nós hoje seguíssemos. Só que entre Bakhtin e nós existe outras pegadas, né? Que trilha o caminho seguido por Bakhtin, que a gente vem atrás seguindo, né? Então, as pegadas da professora Simone, tenho certeza que mais um grande ser, né, de grande estatura, deixar suas pegadas aí, né? O fato é que a gente está aqui seguindo, né, as suas pegadas. Gratidão, professora, gratidão enorme. Eu jamais imaginaria, nem nos meus melhores sonhos, né, o garoto da aldeia, da roça, de família extremamente humilde, hoje estar aqui compartilhando de uma mesa contigo. É um orgulho gigantesco, né? Obrigado, professor. Outro fato para mim nessa data memorável é ter a companhia de todos, a companhia do professor Sebastião e da professora Carol, que são amigas que eu tenho em alta conta, me são muito caras, e ver aqui rostos conhecidos, né, de amigos do REBAC, de alunos, ex-alunos. Isso é muito significativo para mim. Minha gratidão pelo momento, pela oportunidade. Vamos lá. Primeiras palavras, né? A ideia de trabalhar com Bakhtin e Saussure vai surgir exatamente no período de doutoramento. Eu me licenciei em música e fiz mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea, e já no mestrado eu conheci a professora Simone por meio do professor Anderson, e comecei a fazer parte do REBAC, a frequentar o REBAC para poder aprender um pouco mais sobre Bakhtin, porque achei muito interessante os pressupostos teóricos que eu ouvia na voz do professor Anderson. E eu prestei seletivo para o doutorado em Estudos de Cultura Contemporânea também. Fiquei aí um ano no programa, depois me desalinhei do programa, do orientador, e pedi para interromper o curso e vim para a linguagem. E a professora Simone foi quem me estendeu as mãos, me acolheu, me recebeu para a pesquisa. E num dado momento da pesquisa, a professora Simone me chama e falou assim: Cláudio, você precisa estudar Saussure. É aquele momentozinho que o chão abre debaixo dos nossos pés, né?
Porque até então o que eu sabia de Saussure era o que eu ouvia das pessoas narrando sobre a leitura do curso de Linguística Geral, uma leitura considerada vulgata, né? E eu falei, tá bom, professora, né? A gente simplesmente ouve, né? Não questiona, obedece, vai eu atrás, primeiro do PDF, né? E depois de comprar, eu gosto muito de ter em mãos as obras, comprar o curso de Linguística Geral, e aí eu me embrenho naquela leitura, saio lá na outra capa, né? Na contracapa, se fala a última lá, nem sei. E disse para mim mesmo, o que esse cara quis dizer? E aí eu volto ao início da obra, né? Eu volto ao início da obra. Isso foi 3 vezes, até eu chegar à conclusão, né? Esse não é o Saussure que eu quero, esse não é o Saussure que eu procuro. Mas até então era a obra que eu conhecia. Como ir adiante com isso? Vamos buscar releitores de Saussure. E aí tem até um tópico no meu primeiro capítulo da tese que eu chamo de 5 por 1, né? Porque eu li 5 autores que releram Saussure em busca do meu Saussure, né? 5 Saussures pelo meu, né? E num desses 5 Saussures aí, eu tive acesso a alguns capítulos de uma organização feita pelo professor Fiurin, salvo engano, o Efeito Saussure, que foi lançado aí em comemoração aos 100 anos, em comemoração não, né? Rememorando os 100 anos da morte de Saussure. Nesses capítulos referenciavam os escritos de Linguística Geral. Eu fiquei muito empolgado porque os capítulos me deu um novo gás, né? Me indicou uma outra possibilidade, um outro caminho, e me trouxe um Saussure não tão pronto e acabado como do CLG, do curso de Linguística Geral, né? E um Saussure muito mais social, né? A gente já consegue perceber ali uma discussão muito mais centrada no social, com uma importância muito grande, né, do social para o Saussure no sistema linguístico. 15 dias depois eu já estava com a obra na mão, né? Demorou um pouquinho para chegar, mas chegou, e aí eu encontrei o meu Saussure. A partir daí, eu vou citar as 2 obras da minha tese, mas prepondera o pensamento do Saussure dos escritos de Linguística Geral, né, que me chega pelos manuscritos originais dele. É claro que essa leitura é um pouco estética, tá? São 3 possibilidades de leitura, né? A leitura estética, a leitura política e a leitura heurística. Eu acho que estou longe de fazer uma leitura heurística de Saussure, então fica muito mais ainda num campo estético, ou seja, uma leitura para minha experiência. A partir daí, então, se descortina essa realidade, né, de um cara que pensa Bakhtin, que tem Bakhtin na sua dissertação de mestrado e que tem Bakhtin na tese, mas que está ali embrenhado, né, emaranhado com Saussure, com o pensamento de Saussure, e o porquê que esses opostos foram necessários e criou essa circunstância que é provisória, né, chamada realidade. Para mim, a minha tese envolvia a criação de um sistema de escrita de língua de sinais, e eu precisava compreender a teoria da dupla articulação, compreender a linguística estruturalista, compreender o que é sistema para Saussure, compreender o que é língua e linguagem para ele, o que é fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, certo? Então, em virtude disso, eu fui obrigado, e a professora Simone sabiamente me conduziu a isso, né, ao estudo de Saussure, e óbvio que eu não consigo deixar mais Saussure. Não consigo, né? Eu amo, né, e sou apaixonado por ele e vejo uma beleza gigantesca nisso, tal como em Bakhtin. E a partir daí, eu vou então delineando esse meu pensamento e já na tese trago uma concepção de língua e linguagem que abarca
o pensamento sociriano e o pensamento de Bakhtin. Então, pós-defesa, alguns projetos de pesquisa, 2 que me trouxeram ao terceiro, que vai fazer surgir o meu grupo de estudos, que é um grupo de estudos em filosofia da linguagem, GFIL, né? E aí leva esse nomezinho aí, Licor de Pequim, né? Somos todos apreciadores, né, no grupo e bebericadores de licor de Pequi, e a gente até fez um livro agora, um e-book que está disponível na internet, acesso gratuito, chamado Um Brinde a Sociri Bakhtin com Licor de Pequi. Para quem quiser dar uma olhadinha, claro que eu sempre falo, né, quando distribuo o meu livro, né, olha, para peso de porta não serve porque é muito leve, né, mas pode servir como calço para uma mesa manca, né. O e-book não vai servir para isso, né, mas pode ter uma capa bonitinha, pode enfeitar algum canto do seu computador, tá? Então, a gente, esses 3 projetos de pesquisa, né, 2 já concluídos e 1 em andamento, nos trouxeram a esse momento e a esse pensamento. Eu sempre fiquei muito intrigado por que Saussure utiliza tantas vezes o termo espírito psique-físico na obra dele. Isso me intrigava, isso me deixava inquieto, eu não conseguia entender o porquê. E aí tem outra afirmação dele que eu coloquei ali: língua e linguagem é uma só coisa, uma é generalização da outra, faltou uma vírgula ali, né? Mas tudo bem. E eu passava ao largo da compreensão disso porque não tinha instrumentalização para tal, não tinha um instrumento para que pudesse compreender. Isso vai me chegar com a filosofia. Eu estou no 2º nível de filosofia clássica e isso me veio porque o algoritmo do YouTube me insistiu em me ofertar um audiolivro chamado O Caibalion. E eu sou muito ligado nas sincronicidades lá. Jung fala que quando a gente entra no fluxo da vida, né, quando a gente deixa de bater cabeça, de nadar contra a maré, a gente começa a perceber sincronicidades. Você passa aqui por uma pessoa vestida toda de amarelo, daqui a 1 hora você passa pela mesma pessoa em outro lugar do mesmo jeito, né? 2, 3 carros de uma mesma cor, de um mesmo modelo, de uma mesma marca, um atrás do outro. Você olha no relógio, são 10 horas e 10 minutos, né? Eu comecei a perceber uma sincronicidade no algoritmo me ofertando o Caibalion, e é um livro, um audiolivro de mais de 3 horas de duração. E chegou um momento que eu peguei e simplesmente cliquei e abri, né? E aí foi como eu não consegui parar de ouvir, né? 3 horas ali ouvindo, não consegui parar de ouvir, e foi como se eu soubesse de tudo o que está ali toda a minha vida. Nada nunca fez tão sentido para mim, tanto sentido para mim, né, do que aquele áudio. E eu ouvi 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, e falei: agora é hora de comprar o livro. Comprei o livro, li, estudei 1 vez, 2 vezes, falei: vamos à versão comentada agora. Depois da versão comentada, a professora Luciana Galvão, que é a filósofa que, quando eu crescer, eu quero ser mais ou menos parecida, né? Ela lançou a obra Para Entender o Caibalion, que traduz aquela linguagem mais fechada, mais hermética, né, filosófica mais fechada, mais hermética, para uma linguagem nossa, contemporânea, do cotidiano mais moderno. O livro é de 1900, né? Então ele tem uma linguagem muito mais carregada, muito mais densa, muito mais simbólica, e ela faz essa tradução. Também comprei e li. Então, a partir do Caibalion, eu fui em busca de um curso de filosofia, e aí vou para a Nova Acrópole para estudar filosofia de maneira clássica. Pode passar. Bom, relendo Saussure, então, já falei, né, da dificuldade de compreender esse reiterado uso desses termos e de muitas outras coisas que a gente encontra na obra dele. Essência dupla da linguagem, princípio de dualismo da língua,
Será que isso teria alguma coisa a ver com a lei hermética universal, com as leis herméticas universais? Foram coisas que depois que eu entrei em contato com a filosofia, eu fiquei questionando, e hoje eu pressuponho que sim, que tenha tido algum motivo para se pensar assim, né? Principalmente a lei das polaridades, que diz que tudo tem dois polos, né? Que as coisas são uma só, mas que tudo tem dois polos. Vamos pegar a temperatura, por exemplo. Você pega um termômetro, não tem lá frio e quente, né? Tem uma escala de temperatura que varia entre o que é considerado frio, que não apresenta calor, e o que é considerado quente, que apresenta calor, né? Dia e noite é demarcado pela questão do tempo cronológico e a ausência ou a presença de luz, certo? Então, seria essa dupla essência da linguagem, duplo dualismo da língua, algo relacionado à lei universal das polaridades? Será que a linguagem, essa essência dupla da linguagem, seria algo sutil, presente na nossa psique, e algo denso, já exteriorizado, materializado, impresso em um material linguístico? Forma linguística tem uma definição muito complexa que a gente lê e a compreensão demora a chegar, né? O que ele quer dizer com forma linguística, substância linguística? O que vem a ser norma? Qual pensamento o Saussure estava tentando desenvolver? Será que ele pensava numa teoria filosófica da linguagem baseada no pensamento grego, pensamento antigo, grego? Língua e linguagem é uma só coisa, uma generalização da outra. Entra em cena o Caibalion e a filosofia, né? Língua é o abstrato que está no sistema, na nossa psique, presente na nossa psique, certo? Que está no espírito, por isso é sutil, né? A gente não tem como pegar, não tem como tocar, não tem como ver isso, né? Não tem como você abrir a cabeça ou qualquer parte do nosso corpo e falar: aqui está, né, a energia da língua, né? Não tem como. Mas ela existe, então é a parte sutil, é o polo sutil da faculdade comunicacional que temos. E linguagem, a parte densa, né? A parte que saiu da psique e já foi materializada, já está ali impresso numa cadeia de elementos vocais, ou numa cadeia de elementos visuais, no caso da língua de sinais. Pode passar. Bom, não tem como falar de triplos logos sem a gente passar, tangenciar pelo menos a concepção septenária do homem. Isso aí vem do pensamento oriental, da sabedoria oriental. A gente acaba dizendo que é também, né, uma filosofia, embora eles não admitam. Obrigado, professor. Pronto. Eles não têm essa concepção, né, do pensamento deles, da sabedoria deles como filosofia. Misericórdia. Bom, aí está. Para eles, nós somos constituídos por 7 corpos, né? Algo que é organizado no quaternário inferior, que é a personalidade, isso que a gente vê, né, que sente, que percebe. Então, o físico, o nosso corpo é o veículo no qual a nossa consciência navega. A vitalidade, a energia, a diferença entre a minha mão e a mão de um cadáver é que tem uma vitalidade, tem uma energia que anima isso, tá? O emocional, o corpo emocional, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a mente dos desejos, que é o pensamento, né, e os desejos, que eles chamam de kamamanas. Tá? Esses 4 corpos, eles são manifestados
Tá? Eles fazem parte da manifestação e eles dualizam, né? Tem um aspecto dual aí, uma dupla essência aí, que é o físico, que contempla o corpo, o veículo e a vitalidade, e a mente, que são as emoções, sentimentos, pensamentos e desejos. Cada um desses corpos nos traz uma consciência. O físico, o reino mineral, o energético, o reino vegetal. Eu não vou entrar nos detalhes porque a gente não tem tempo. Quando sair o artigo que gera essa palestra, vocês estão convidados a ler. Aí está bem mais detalhado. O reino animal, né, os animais eles têm emoções, eles desenvolvem emoções. E o reino hominal, o reino do homem, que é a mente, somente nós temos a capacidade da razão. E isso nos distingue de todo o resto da manifestação. E aí, a parte que é a nossa natureza divina, né, a nossa parte primordial, a nossa parte que é energética, que jamais se desfaz, né, por isso a gente ainda fala de Bakhtin, né, a ideia dele está presente. Né? Então, o Bakhtin, com o qual lidamos, é essa parte aí, o ternário, né, a mente pura, a intuição e a vontade. Pode passar. Os gregos, eles vão pensar um pouquinho diferente disso. Eles vão dividir a constituição do homem em 3 partes, sendo que o nous, ou espírito, é o metafísico, essa forma, né, o corpo sutil, e ele indica, ele define, determina o indivíduo, ou seja, aquilo que é uno em nós, que nos liga diretamente à natureza divina. Né? E isso jamais se desfaz, né? As pessoas podem não marcar a história, mas a energia delas, a ideia delas continua presente, mesmo que ninguém lembre mais. Tá? E psique, mente, né? Soma, matéria e corpo, que seria o físico, a forma material, o corpo denso, aquilo que é possível ver, sentir e tocar. Né? E isso constitui a personalidade. A personalidade se desfaz, a personalidade morre, é mortal. Logo, para os antigos, ela é ilusória. Né? O indivíduo é aquilo que persiste, que perdura, que é eterno, e isso é real, pode passar. Óbvio que os gregos não inventaram isso, tá? Eles simplesmente adaptaram a ideia do pensamento da Constituição Septenária, que é anterior ao pensamento grego. Tá? Então a gente vê o quaternário ali dentro dos três mundos que os gregos colocam. Isso aí também tem a ver com o caduceu de Hermes, também não vou entrar em detalhes aqui, pode passar, por gentileza. Bom, nous é a parte do ser, aquilo que realmente é, aquilo que somos, né? Não é o corpo, obviamente, a gente acredita ser o corpo, mas não é. Né? Psique, soma seria a expressão, o veículo apenas do nous, do soma. Tá? Pode passar. Então, o ser é o nous, o espírito, e a psique soma é a expressão desse espírito, é o existir no mundo manifestado. Aqui uma pequena tabela com os critérios, meu Deus, com os critérios de realidade para o mundo antigo e para o nosso mundo, né, o atual mundo. Então, os antigos acreditavam que o espírito era a realidade e a matéria era a ilusão, justamente porque a ideia do espírito ela persiste e a matéria ela se dissolve, se desfaz. Então, aquilo que um dia nasce, que um dia morre, é ilusório, é temporário. Né? E aquilo que persiste, ou seja, a ideia do Cláudio que vai existir para sempre, lembrada ou não, né? Essa ideia ela é realidade para os antigos. Como nós vivemos na era do sensível, ou seja, só aquilo que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso sentir, que é considerado real, então isso se inverte. Né? O espírito passa a ser uma ilusão e a matéria passa a ser a realidade. Então, o critério de realidade antigo é a eternidade, né? Aquilo que vai persistir, e o critério atual de realidade são os sentidos, o sensível, né? Aquilo que eu posso ver, sentir e tocar. Pode passar. Esse pensamento aí da concepção triádica do homem está presente em várias culturas ao redor do mundo, né? Seja dividido em 7
corpos, ou seja, em três, como a gente vê aí no grego, no cristianismo e no islã. Pode passar. Bom, o triplos logos, vamos lá, bem rapidinho. Pitágoras ele tem a ideia do um como a unidade, aquilo que é a causa primordial, sem causa de todas as causas. Então, se ele se dividisse, se o uno se dividisse, deixaria de ser o uno, né? Então, ele projeta a dualidade, né? Que seria o espírito e a matéria. A partir daí, o ego, o ternário, pode ser criado não só do homem, mas de tudo que existe. Eu trouxe Pitágoras e trouxe Plotino também, com essa ideia, né, da unidade, o ser indivisível, projetando uma dualidade que é o dois, né, e para Plotino seria esse dois, o intelecto e a alma, e o intelecto e a alma faria então surgir o ser, e esse ser manifestaria todo o resto, né? Será essa taça aqui, ela existe numa ideia. Né? Para ela existir aqui, alguém teve que pensar, teve que conceber dessa forma aqui. Então ela existiu primeiro no pensamento. Essa ideia da taça jamais vai se desfazer. Se eu pegar a taça aqui e jogar no chão, na parede, ela se desfaz. A taça deixa de ser, deixa de existir. Mas a ideia dela jamais deixará de existir. Certo? Para a filosofia, esse triplo logos ele é muito reiterativo e a filosofia vê isso em tudo no universo. A gente não vai devagar sobre a causa primordial, tá? Não convém, é impossível para a mente manifestada compreender os seus mistérios, tá? Mas a gente vai refletir um pouquinho sobre o triplo logos, pode passar, tá? Naquilo que é manifestado, ou seja, aquilo que nós apresentamos da causa primordial. Tá? Óbvio, não me considero evoluído e nem vou me arrogar a sabedoria. Eu sou só um aprendiz de um aprendiz de um aprendiz de filósofo, né? E sou um amante e buscador da sabedoria apenas, tá? Mas a gente pode olhar para trás, para esses grandes homens, para Bakhtin, para Saussure, para Pitágoras, Plotino, para Platão e tantos outros, Marco Aurélio, tantos outros filósofos, Helena Blavatsky, importante filósofa do século XIX, vai ter a peça dela, né? Compre o ingresso, assistam porque é maravilhoso, tá? Então a gente pode olhar para todos esses grandes seres e compreender, né, aquilo que eles disseram e seguir essas pegadas, implementar em nossa vida, porque essa filosofia é um manual do bem viver. Se a gente olhasse para isso, a gente não sofreria. Por quê? O Dharma, a lei universal, todo aquele que andar nela, né, nessa lei universal, diminuirá o sofrimento. Quem ficar a cargo do karma, obviamente vai sofrer, porque o karma é justamente a lei que nos empurra de volta para o Dharma e não tem como isso ser feito sem o sofrimento, né? A dor desperta a consciência, então nós precisamos da dor. A experiência não, mas a dor desperta a consciência. Pode passar. Ou triplos logos, então, a gente tem a vontade, eu estou trazendo aqui o sistema solar como exemplo, né? Aspecto subjetivo vontade, aspecto objetivo lei, como o Sol se comporta, e existe a energia dele que gera toda a vida, né? E no sistema solar é os planetas, o movimento dele e a energia do Sol, o calor do Sol. O terceiro logos, a inteligência e no aspecto subjetivo existe toda uma inteligência no sistema, existe a forma do sistema que a gente vê na imagem, aqueles círculos concêntricos, mas não são concêntricos, né? Ele tem a forma dos átomos na química, né? O movimento dos planetas, e a representação do terceiro logos é o anel intransponível. Vamos ver na imagem como que é isso. Pode passar. Eu já estou terminando, tá, pessoal? Aí tá. É óbvio, eu procurei uma imagem real, isso daí é o que ensina pra gente, mas não é assim, tá? O movimento dos planetas tem a forma de um átomo, né? Eles giram assim em torno do Sol, né? Cada um tem uma órbita, mas não é concêntrica dessa forma. E aí a gente tem o cinturão de asteroides, mas esse é transponível, tá? O que indica a forma, o terceiro logos ali, é o cinturão de
Gilbert, lá na extremidade. Então ali é a forma. Tudo o que está entre a forma, que é o terceiro logos, e o Sol, que é o primeiro logos, é o segundo logos, o que está no meio. Pode passar. Como que isso se dá no restante das coisas manifestadas? Eu trouxe mais alguns exemplos. O útero materno, né? O primeiro logos, a vida que está sendo gerada, né? O segundo logos, o líquido amniótico, né? Que traz tudo o que sustenta essa vida, e também os fluidos que trazem a vida para o feto. E o terceiro logos, a forma, seria a placenta, que envolve e que segura tudo isso. Pode passar. O ovo, né? A gente vê ali o primeiro logos como a gema, né? O segundo logos como a clara, né? O primeiro logos é a gema porque tem a vida, o segundo é a clara porque é a substância que vai nutrir a vida do embrião, e a casca que dá toda a forma. Será que isso existe na linguagem? Eu já estou terminando, tá, pessoal? Eu devaguei muito lá no início, né? Será que é possível? Bom, eu acho que sim, né? Saussure, eu penso que ele estava querendo aplicar esse pressuposto do triplo logos, né, na língua e na linguagem. A gente pode inferir quando ele apresenta ali algumas concepções, né, principalmente relacionadas ao primeiro e segundo logos. Pode passar. Então, na definição de língua, a gente tem ali Saussure falando que ela é um fenômeno organizado que obedece a determinadas normas. Né? Tá aí o primeiro logos, pode passar. A forma, que é o terceiro logos, né, tá ali quando ele vai falar sobre signos e significações, que ele vai dizer que não é nem signos nem significações, mas a diferença entre. Né? Pode passar. E a substância também, ele diz que a gente está sempre convertendo, né, em substância o pensamento. Né? As ações da linguagem necessitam dessa substância, e a gente pressupõe que a substância é fônica. E é exatamente no segundo logos, na substância, que entra Bakhtin, né? Para não deixá-lo de fora totalmente da minha fala. Pode passar. Então, partindo dessa leitura, aí a gente pressupõe que Saussure estava desenhando uma teoria filosófica da língua e da linguagem. Isso porque ele traz muitos exemplos, além dos termos que eu já citei, muitos exemplos em grego, e ele era estudioso do grego, né? Então pressuponho que ele sabia, que ele compreendia o pensamento desse povo. Né? Então, a partir disso, a gente elabora o seguinte esquema. Pode passar. Né? Vontade, lei, língua, representação, primeiro logos. A vontade seria exatamente aquilo que faz a nossa consciência se despertar para a linguagem. Tem um período anterior que a gente só interage por meio de risos, de grunhidos, de choro, né? Mas tem um momento que a consciência desperta e o ser começa a produzir linguagem. Então, isso é regido pelo primeiro logos e pelo aspecto subjetivo, pela vontade de se comunicar. Segundo, existe uma lei para isso, né? O aspecto objetivo. Existe uma lei que determina isso, que coordena todo o sistema linguístico. A comunicação, a interação verbal não se dá ao léu de qualquer forma. Existem normas que regem isso para que se faça sentido. Né? Então, vontade e lei. Eu sempre cito o exemplo, né? Uma orientanda minha de especialização pesquisou um surdo que nunca teve contato com outros surdos ou com a Libras, e tinha uma linguagem gestual caseira muito bem elaborada, muito próximo da língua brasileira de sinais. Então, o que é que faz com que esse sujeito que não teve acesso à língua oral, né, por falta da audição,
desenvolva uma língua própria, uma linguagem própria. Né? Essa vontade do primeiro logos, é isso que faz. O segundo logos, subjetivo, amor e sabedoria. Há uma sabedoria no sistema linguístico, há uma sabedoria que organiza, né? Como que se dá determinada norma, determinada regra. Né? 2 quantitativos na Libras, 2 ordinal. Por que tem a diferença? Não é a mesma coisa? Não, porque eu faço 2 meses. Aqui eu incorporo o quantitativo e eu não posso fazer 2 meses cardinal, incorporando o cardinal. Então tem uma sabedoria por detrás do sistema linguístico que está no segundo logos. Então amor e sabedoria é o que coordena no aspecto subjetivo, no aspecto objetivo, a energia, a vida da língua. E isso não tem como falar se não trazer Bakhtin para o cenário. Né? Bakhtin, ele reivindica, Bakhtin, o círculo reivindica a interação verbal como a essência da língua e da linguagem, como a realidade da língua e da linguagem. E é exatamente aí, no segundo logos, no aspecto objetivo, que está todo o campo de estudos de Bakhtin. Né? E a representação disso, sentido e interação. Né? E o terceiro logos, isso aí é totalmente para associar, né? Aspecto subjetivo, a inteligência. Há uma inteligência na língua e na linguagem, no aspecto objetivo, a forma que ele tanto fala. Né? E a representação disso, língua, linguagem. Linguagem, para ser mais exato. Considerações finais. A gente consegue, então, com o auxílio da filosofia clássica, da filosofia hermética, compreender melhor o pensamento sociriano e, apesar do tempo, né, Saussure, para mim, é uma leitura estética que eu faço, confesso, é um grande incompreendido, um ilustre incompreendido. Nossas reflexões a partir do pensamento saussuriano, do pensamento bakhtiniano, do pensamento filosófico, ainda que muito pequenas, muito iniciais, muito incipientes, nos permite, então, elaborar uma concepção e uma abordagem da linguística. Tenho já um livrinho lançado sobre isso, chama 3 Ensaios Teóricos Filosóficos. Tá? Baratinho, R$40. Tá? Ajude o autor. Não, brincadeira. Na verdade, eu estou distribuindo. Não tem. Na verdade, eu estou distribuindo porque ele foi bancado com o dinheiro do contribuinte. E a gente amplia e aprofunda a definição, coloquei ali a própria, né, da língua e da linguagem, que partiu da nossa tese, e a gente então faz isso baseado nesse pensamento e nas nossas pesquisas. Pode passar em algumas referências, tá, que eu trouxe, não são todas, e o meu contato vai ficar aí no último slide para vocês. Muito obrigado. Desculpem tomar um pouco mais do tempo, pessoal. É que eu falo demais mesmo. Eu só queria rapidinho comentar as 2 primeiras falas e parabenizar o Cláudio, principalmente porque o Cláudio é o concurso, né? E aí tem essa capacidade de produzir novos conhecimentos. Eu acho incrível a sua capacidade de relacionar coisas de acordo com as suas buscas, com as suas curiosidades intelectuais. Então, eu dou todo apoio. Eu acho que você está indo num caminho de contribuir para uma releitura saussuriana, né? E de muita profundidade. Mas eu gostei muito daquelas últimas analogias que você fez, e eu acho que a gente pode repensar várias coisas aí na linguagem.